Paulo, se eu olhar o texto assim, só passar o olho, eu já lembro tudo. No capítulo 1, Paulo está falando que Deus se manifestou, que Deus precisa ser reconhecido por meio das coisas que Ele criou. Quem não reconhece Deus, usando a sua inteligência, a sua dedução racional, se deprava. Está no capítulo 1. Se deprava. Não reconhecer que Deus é Deus, a pessoa vai se tornando um pecador cada vez pior. Capítulo 2, ele adverte os judeus que davam mau testemunho e envergonhavam o nome de Deus. E ele fala até, por isso o nome de Deus é blasfemado, por vossa causa, por causa do mau testemunho. O capítulo 3, ele começa a falar sobre a importância da justificação pela fé, né? Todos pecaram, carecem da glória de Deus, né? E 4, ele fala de Abraão, ele cita o exemplo de Abraão, que ele não trabalhou, mas teve fé em Deus, e Deus considerou a fé dele como trabalho, como obra. Se a pessoa tiver uma fé verdadeira, ela vai ser considerado como trabalho para Deus, como obra. A verdadeira obra vem da fé. A boa obra que não vem da fé não é boa obra, não é nada. Você tem que ter a fé em Jesus para que a sua obra seja reconhecida e recompensada por Deus. O capítulo 5, por exemplo, ele fala que ele faz a comparação entre Adão e Jesus. E tudo que entrou de mal em Adão, sai em Jesus, né? Entrou o pecado e a morte em Adão, e em Jesus entra a vida e a justiça, né? E o capítulo 6, ele começa já descrevendo a questão do pecado, né? O capítulo 6, 7, 8, por exemplo, lá no Seminário Betânia, a gente tinha que conhecer bastante Romanos. Era uma epístola que a gente tinha que estudar bastante, porque é a chamada Epístola da Santificação, né? E a Betânia, além de ser um seminário que focava as missões, focava também a santidade, né? E o capítulo 6, ele fala que uma pessoa que diz que está em Cristo não pode estar no pecado, né? E onde o pecado reina, vem a escravidão, vem a morte, vem a maldição. E onde a fé reina, onde o cristão tem fé, aí reina a paz, a graça de Deus. No capítulo 7, é muito curioso o capítulo 7, é talvez o capítulo mais complexo, porque muitas pessoas não entendem a Bíblia, não estudam, realmente não têm a graça do Espírito Santo, e fazem até uma deturpação no capítulo 7, quando Paulo fala: o pecado habita em mim, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Então muitas pessoas achavam que Paulo, ele era um hipócrita, né? Que ele vivia de aparência, que ele também pecava e que ele vivia uma vida de derrota. Mas não é verdade. Paulo estava dizendo apenas do conflito interior que há dentro de nós, porque Paulo aqui está contando a sua própria experiência, que ele sim percebia como era difícil andar em santidade e viver em santidade. Acontece que ele fala no último versículo aqui, ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, ele acaba dizendo o seguinte, que em Cristo é possível viver sim uma vida de vitória. Acontece que ele conta um capítulo inteiro de tribulação, e ele conta a vitória num único versículo, em 2 frases no final do capítulo. Então as pessoas, infelizmente, que não têm a graça de Deus, a sabedoria de Deus, pode até entender mal o apóstolo Paulo. Ele não vivia uma vida de derrota, mas ele sentia que havia uma luta espiritual muito grande, e para o cristão viver em vitória, ele tinha que estar 100% em Cristo. Aí no capítulo 8 é um capítulo realmente da grande vitória. É um capítulo, por que eu escolhi o capítulo 8? Porque ele é um capítulo realmente que fala, ele começa a concluir, parece que todos os demais capítulos, ele começa, você pode ver que o capítulo 9 em diante,
ele muda completamente o assunto. Ele começa a falar dos judeus que foram rejeitados por Deus, né? Capítulo 9, 10, 11, ele começa a explicar por que Deus rejeitou os judeus, por causa da hipocrisia, da falsidade, né? Da impureza, né? E aí ele nos adverte, no capítulo 11 ele nos adverte que também podemos ser rejeitados. Podemos ser rejeitados, mesmo a igreja pode ser rejeitada se ela não permanecer na fé e na graça do Senhor. Mas o capítulo 8, ele inclusive fala sobre o Espírito Santo, né? Então por isso que eu escolhi o capítulo 8. Antes de fazer a oração, que eu gosto sempre de fazer, e de ler o texto, eu já vou te falar o que nós já estudamos até aqui no capítulo 8, do versículo 1 ao 25. Que todos os que estão em Cristo Jesus não morrem mais, não vão morrer eternamente, têm a vida eterna, todos aqueles que têm fé em Jesus. Pergunta, seu irmão, você tem fé em Jesus? Você tem a vida eterna. Não, isso não é balela, não, isso é para valer. Isso não é conversa de político. É deputado, olha que deputado. Tá bom? Agora, aí a questão é se a fé é verdadeira ou não, né? Mas ele continua explicando, dando alguns sinais, como sabemos se estamos em Cristo ou não. Ele fala que todos que estão em Cristo não vivem na carnalidade do mundo. Está em Cristo, não pode viver uma vida de carnalidade. Não pode viver uma vida de hipocrisia, de falsidade, no vício. Não consigo largar a bebida, não consigo largar o cigarro. Não pode. Se está em Cristo, tem que largar. Porque o Cristo que está em você tem que ser mais poderoso que o cigarro, que a bebida, que a mentira, que a hipocrisia, que a vanglória, né? Viver na carne produz perturbação e morte, corrupção e morte. Quem vive na carne não tem jeito, está só indo para baixo, está descendo para o inferno. Quem vive no Espírito, vida e paz. Amém? Pergunta, irmão, você tem vida e paz? Ou sua vida é só tribulação? Ou sua vida é só tribulação? Então está na carne, irmão. É o que Paulo está falando, irmão. Você vive na tribulação, você está na carne. Entende? É lógico que Paulo, a gente pode ser coerente. Paulo fala que tem tribulações no coração, na alma. Mas ele sabe que aquela tribulação é passageira. Porque na verdade, o estado normal do crente é vida e paz. Entendeu? Então enche mais do Espírito e vem vida e paz. Talvez a tribulação é grande porque Deus quer que a gente busque Ele mais. Busque mais a Deus e vem vida e paz. É a promessa de Deus. Viver na carne não agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, tem que permanecer em Cristo. Fala para o seu irmão, permanecer. Porque a luta é para tirar você de Cristo e tirar o Cristo de você. O diabo está aí para isso. Não fica reclamando do diabo, porque trabalha para isso. Ele ganha para isso. Você está vendo? Brigar com o diabo é que nem dar murro em ponta de faca. O diabo está trabalhando, rapaz, deixa ele trabalhar. O serviço dele é derrubar mesmo, é destruir, é desgraçar. Não adianta falar com o diabo. Não conversa com o diabo. Se for para conversar com o diabo, é para amarrar ele, é para mandar fogo na cabeça dele e mandar ele para o inferno, no lugar dele. Agora, nós temos que andar no Espírito. Os filhos de Deus têm o Espírito Santo habitando nele. Inclusive Paulo diz que o Espírito Santo que está em você é o mesmo Espírito que estava em Jesus e que ressuscitou Jesus dos mortos e vai nos ressuscitar também. É o mesmo. Isso é muito importante. É o mesmo Espírito. Glória a Deus. Precisamos mortificar as obras da carne. Ele fala isso. Às vezes as obras da carne vêm, quer brotar, quer fluir, é da nossa natureza humana. O pecado entrou em nós, a morte operou em nós, nos enfraqueceu espiritualmente, e nós precisamos estar cuidando da nossa vida espiritual. O espírito é como um bebê, que precisa de comida, precisa de bebida, precisa de beber leite, precisa comer o pão. Se você não alimentar seu espírito, você vai morrer. É isso que acontece.
Ah, mas o cristão era uma bênção, era pastor, era apóstolo, era missionário, era o Papa. Não alimentou, o espírito morre. Até Jesus, que era Jesus, precisava orar e meditar nas Escrituras. Você é melhor que Jesus? Eu sou melhor que Jesus? Não. Então nós temos que comer a palavra de Deus, senão morre. Mortificar os feitos do corpo, certamente viverá. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, e eles sabem que são de Deus. Pergunta, irmão, de quem você é? De quem você é? De quem você é? Eu sou de Jesus. Tinha um bluesinho assim, cantava lá no seminário. Os filhos de Deus são adotados por Deus. Você foi adotado. E não são mais escravos do pecado, e não são escravos de religião nenhuma. Eles são filhos de Deus, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Essa é a posição que Deus te chamou, para ser herdeiros, sermos herdeiros. Não devemos comparar o sofrimento do tempo presente com a glória que há de ser revelada. Não compare, não pense que está sendo muito difícil e está sendo muito caro. Fala para o seu irmão, se você acha que está muito caro, você não vai querer comprar. Você vai querer pechinchar. E você vai fazer mau negócio. Então não compare. Fala, está ruim, mas está bom. Fala, está difícil, mas Deus pode. Então a vida do cristão é essa. Não ficar reclamando, murmurando não, né? Inclusive o Luiz, irmão Luiz ali da Bombonieri, eu sempre brinco com ele que eu falo, e aí, tirando os ruins, está tudo bem? Aí ele chega e fala assim, não, mas eu falo, fica alguma coisa boa, não fica? Ou se tirar as coisas ruins não fica nada? Porque tem gente aí que se tirar as coisas ruins não fica nada, porque tudo está ruim. Não, se tirar o ruim ainda fica alguma coisa, glória a Deus. Se fica alguma coisa, glória a Deus. Pior se tirar o ruim não fica nada. Aí está na roça. Aí está feio. Não vou falar que está no inferno porque ele morreu ainda. Então, para concluir, gememos no Espírito. Paulo fala que o Espírito Santo geme em nós e intercede por nós, porque nós desejamos ser revestidos da glória de Deus. Fala para o seu irmão, você sabia que você sofre? O seu espírito sofre? Porque na verdade ele sabe que ele vai ser Deus e ele quer ser Deus. Por isso você sofre, por isso você geme, desejando ser revestido de imortalidade. É bom a gente saber disso, porque a gente pensa que a gente sofre só por causa do mundo. Não, a gente sofre por causa do céu também. É por isso que a pessoa fala, puxa, eu aceitei Jesus e hoje, quer dizer, as tribulações mudam, os problemas mudam, mas certamente há sofrimentos na vida do cristão que os do mundo não têm. Sabiam disso? Há tribulações na vida do cristão que só os cristãos têm, porque eles estão indo para o céu, eles estão indo para Deus. Amém? Então você que é cristão tem que saber disso. Essa crise, esse conflito que você passa por causa do mundo, por causa da carnalidade, por causa do pecado que você vê, que você percebe, as injustiças, as maldades que estão no mundo, você sente, você percebe isso. Você pode até conscientemente não estar pensando nisso, mas o seu espírito está sentindo. Pelo inconsciente você sabe que você sofre por você ser crente. E quanto mais você convive no meio de pessoas descrentes, mais você sofre. Quanto mais você começa a sentir amor pelas pessoas, o companheirismo, a amizade pelas pessoas descrentes, mais você sofre. Porque a gente deseja vê-los também no caminho de Deus, e às vezes eles não querem. Ainda mais quando são o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, mais você sofre por ver que eles não querem Deus e você quer Deus. Você sofre. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus?
Vamos ler o capítulo 8, versículo